Bom dia, pessoal. Mais uma live de lançamentos. Numa terça-feira por aqui chuvosa, friozinho, mas aqui já aquecidos para apresentar para vocês todos os lançamentos desse mês de junho. A essência do conforto, muita sofisticação, bem-estar. E hoje com vocês vão estar tanto a Luísa, a Thaís como a Cris. Então aproveitem, vivam esse momento, gravem, tragam seus comentários, que a gente vai estar aqui por trás também, compartilhando com vocês e respondendo aquilo que vocês precisarem saber, um pouquinho mais de informação. Mas já trago para vocês que na semana passada estivemos em São Paulo, fizemos um preview com alguns clientes e já tem muito sucesso bombando. Tá bom? Bem-vindos e agora vocês ficam com a Luísa. Vem pra cá, Lu. Bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos lá, eu vou usar meu banquinho aqui. Eu vou apresentar rapidamente um pouquinho do catálogo que a gente fez. A Tatá depois vai entrar para falar dos produtos, né? E vamos lá, então. Essa é a nossa capa, como vocês já viram. O que a gente trouxe nesse catálogo, né? Ele é um catálogo mais reduzido, ele não é tão intenso, tão profundo e tão completo quanto o Back to You, que era o nosso catálogo ali de fevereiro. Esse é um catálogo, ele trouxe mais essa questão da sofisticação, do minimalismo. A gente focou bem na parte técnica, bem nos produtos mesmo, cortes mais aproximados. A gente trouxe bem a questão da malha mesmo. Vocês vão ver que quando a Tatá apresentar, que o produto tem textura, o produto tem um acabamento diferenciado. A gente valorizou muito as modelagens também, para justamente ajudar vocês na venda, né? O catálogo está dividido em 3 frentes. A primeira são as dos jacquards, que a Tatá vai apresentar depois para vocês. Bem trazendo a questão da textura, do diferenciado. O jacquard nessa coleção ele veio muito com a questão do artesanal, esse toque mais rústico, uma superfície mais diferenciada, bem para valorizar nas modelagens bem minimalistas, bem simples, para poder valorizar realmente o tecido, né? A nossa malha. A segunda parte, ele é mais focado ali na questão do esporte, mas também no Lifer. Também vocês vão ver que esse catálogo ele é muito versátil. As bases a gente não usou só em um segmento. Então, a mesma base, ela funciona no esporte, no Life e no Beach, por exemplo. A Tatá vai trazer isso também muito completo depois. E a gente trouxe isso no catálogo também. Então, cada base, cada produto que vocês entrarem, vocês vão ver toda essa versatilidade ali dentro também, em modelagens, em fotos, no masculino, no feminino. Então, é um catálogo bem amplo. E o Coast, que é a última parte do catálogo, que é uma base que, para mim, é a favorita, inclusive. Quero que vocês, quem está com a bandeira aí na mão, peguem a bandeira, olhem o QR Code que a gente coloca, né? Esse QR Code maravilhoso. Dentro do QR Code, vocês vão encontrar todas essas fotos que estão no catálogo e vão encontrar uma pastinha de referências. Essas referências foram separadas pelo pessoal de produto também, para vocês mostrarem para os clientes, para eles terem ideia da possibilidade que dá para fazer com o Coast também. Então, toda a bandeira já vem com esse QR Code, né, já há mais de um ano, mas estou aqui de novo reforçando a importância disso. E o Coast, realmente, eu entrei ontem na pastinha, dei uma olhadinha e está bem completo. Então, aproveitem. Acho que de catálogo é isso. Aqui um pouquinho do catálogo, né? A gente trouxe de novo o Power Jean Green. A gente trouxe uma parte falando muito da questão do poliéster reciclado, porque a gente trouxe um lançamento que eu não vou dar spoiler, que a Tatá vai falar, que é uma base que a gente usou muito na camisaria e que vem agora também com essa parte de estamparia, e é uma base sustentável. Misturando, então, né, trazendo de novo Power Jean Green, todo o catálogo, vocês já devem ter notado que a gente resgata sempre alguma base que já está em linha, né? Então, a gente fala dos lançamentos, sim, mas a gente sempre faz essa composição, porque vocês não vão vender só lançamento, né? Vocês vão vender as bases juntas, né? Então, a gente também mostra isso como já pensando no olhar do cliente, como o cliente vai trabalhar na coleção dele. Aqui todos os catálogos, né? Porque não é porque a gente está lançando uma coleção hoje que a gente vai viver só dessa coleção. Aqui todas as coleções que a gente lançou ali desde a convenção, né? Então é bastante coisa, é bastante conteúdo, é bastante produto, para vocês lembrarem sempre de ir com o lançamento completo, né? Com a pasta completa de lançamentos, né? Então a gente teve lá da campanha da convenção a Beyond, que veio com Fit, com Trislim, a Legacy, que veio logo em seguida ali, porque a gente fez um desfile bombástico na convenção, a gente correu e fez um catálogo para vocês também. O Viva, né, que agora a gente também tem um tag, depois eu volto para falar dos tags. O Viva, que a gente tem tag exclusivo e catálogo exclusivo. Back to You, que a gente lançou agora em fevereiro. O novo EcoBook, ontem o Juliana me perguntou, Lu, a gente tem algum catálogo que tem os produtos greens? Tem, a gente tem o novo EcoBook, a gente vai atualizar ele essa semana ainda com os lançamentos de hoje para disponibilizar para vocês. Ele está maravilhoso, ele está super completo, ele traz a questão do institucional também, não só dos produtos, então ele está um material muito completo. A gente usa muito aqui, o Nicolas e as meninas usam muito em negócios estratégicos, e é um material realmente de apoio à venda para vocês. E o nosso catálogo de hoje que a gente está lançando. Vou deixar o vídeo com vocês, vou chamar a Tatá para apresentar os produtos, e depois eu volto para falar de tags. Obrigada, gente.
Então, galera, falar de lançamento, falar de produto novo, a gente trouxe várias novidades muito bacanas, muito legais aqui para vocês e eu vou começar a apresentar sobre elas. Antes de falar sobre os lançamentos, eu quero trazer aqui um dado, um estudo, mostrando que o mercado esportivo global de roupas esportivas foi avaliado em 368 bilhões de dólares em 2023. E ele estima um crescimento para 408 bilhões, que foi ano passado, e que vai atingir quase 1 trilhão, até 2031. Só vê as cabecinhas ali atrás, ó. Fiz moda, né, gente? Exatas, não é comigo? Mas então isso significa um crescimento de 12% até 2031. Isso é muita coisa, e esse movimento de wellness, né, de mercado fitness, as pessoas querendo fazer mais atividade física, querendo se movimentar, o crescimento dos grupos de corrida, que a gente está vendo vários estudos apontando para isso, mostrando que a galera não está mais se reunindo em festas e como, né, acontecia, e estão buscando grupos, estão buscando familiaridades ali dentro do esportes. É um indicativo muito forte de que a gente está no caminho certo e que a gente tem muito para crescer dentro do nosso nicho. Então a gente vai começar a falar de lançamento e aqui tem uma frase bem poética, bem linda, falando um pouquinho sobre o que a gente quer representar nesse momento, né, nesse novo lançamento. Então, em cada gesto do dia, a pele pede abrigo. Na leveza das malhas que respiram com o corpo, encontramos o conforto que abraça, o toque que acalma e a liberdade de seguir suave por todos os caminhos. Ou seja, aqui a gente está falando sim de conforto, está falando de bem-estar, está falando de malhas que trazem esse alongamento confortável, essa flexibilidade, entendeu? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Vamos começar falando do nosso Hypersoft, que vocês já têm aí o lançamento dele, ele já foi lançado faz uma semaninha, mais ou menos. Um produto lançado com uma grade de 40 cores, é cor pra caramba. E a gente traz esse produto sendo uma evolução do Hyper. Então agora a gente traz um Hyper, vou passar pro lado de cá pegar a bandeira para vocês. Quem tem a bandeira na mão já aproveita, já pega, já toca, já sente o que a gente está falando aqui. Então a gente está trazendo uma versão do nosso artigo Hyper, porém agora com mais alongamento, né? Então ele tem esse conforto de alongar mais, de trazer essa sensação de não travar o movimento, sabe? E o que mais? Ele tem também um toque muito, muito, muito mais suave do que o Hyper. Então a gente trabalhou aqui com estrutura de malharia, com acabamento dentro do nosso acabamento fabril, para trazer um produto que ele é realmente essa coisa do aconchego, do conforto, de a pessoa vestir e se sentir muito bem, se sentir muito confortável, de conseguir fazer aquele alongamento que um Pilates, por exemplo, exige, de uma maneira que a roupa vai ajudar e não vai atrapalhar. Além disso, né, como a gente falou, ele é feito em máquina dupla, então ele continua tendo a tecnologia da alta cobertura, que é algo que os clientes continuam pedindo muito. E é, sim, muito importante quando a gente fala de e-commerce, porque passa segurança para quem está comprando. Fio de poliamida super filamentado, então isso também, né, o fio de poliamida que a gente usa aqui, ele é um fio que vai ajudar com essa questão da maciez, vai ajudar também com essa questão do alongamento do produto, da elasticidade do produto. Receita de acabamento, que ela vai priorizar essa sensação de mais sedosidade na pele, como a gente falou, da questão do toque. Ele é versátil, vai para diversos tipos de atividade física, então ele vai para musculação, pilates, yoga, para usar roupa no final de semana, a ideia do athleisure que a gente vem falando tanto, que é essa roupa de academia para uso no dia a dia, vai também porque vai dar muito conforto durante o uso. Não é aquela malha que vai fazer aquela compressão, sabe? É aquela malha que vai te deixar confortável mesmo. E aí a gente fala, né, dessa questão da elasticidade, que ela vai favorecer na construção da modelagem. O que significa isso? Significa que, como a malha ela tem mais alongamento, mais elasticidade, por exemplo, vamos comparar com um produto como um Compression Plus. O Compression Plus, o conceito dele é compressão. Então, quando eu faço uma modelagem que vai ser ajustada ao corpo, ele vai trazer essa sensação de apertar. Aqui, não. Aqui a gente fala que é uma modelagem mais adaptada por conta, né, do alongamento que ela exerce. Então, uma pessoa, por exemplo, é um tamanho M,
Mas a mulher do tamanho M, às vezes, ela tem uma coxa de um tamanho diferente uma da outra, quadril de tamanho diferente uma da outra. Mas, por conta da elasticidade do produto, essa modelagem ela vai se adaptar muito mais tranquilamente, muito mais facilmente a esses diferentes corpos dentro desse tamanho. Entenderam? Alguma dúvida até agora? Tudo certo? Todo mundo amando Hypersoft? Então, vamos lá. Vamos para o próximo produto, que eu escondi o passador de slide aqui. E aí a gente começa a entrar num assunto que é sustentabilidade, galera. Sustentabilidade, a Lu trouxe ali o nosso EcoBook. É um material muito legal para vocês levarem para os clientes, compartilharem com os clientes, porque esse material ele não fala só de produto sustentável. Ele fala de todas as nossas práticas sustentáveis, com o plus de ter ali toda a nossa coleção green compilada, né? Mas por que a gente fala de sustentabilidade? Porque em 2023, o mercado de tecidos sustentáveis foi avaliado em 29 bilhões e projeta-se que ele vai alcançar 58 bilhões até 2031. Ou seja, é sim um mercado latente, é sim um mercado que está crescendo e a gente vai continuar nessa pegada, porque além de falar de mercado, de crescimento, é algo que está muito dentro do nosso DNA. Então a gente está trabalhando para fazer essa diferença. Com isso, além dos produtos que a gente já tem no nosso portfólio, que é ali, ó, Powered in Green, que a gente tem uma cartela de cor bem extensa também, Light Green, que é um sucesso, tá em diversas marcas, diversos magazines já compram ele. A gente tem o Space Green e agora a gente tem o Space Green digital. Então aqui algumas marcas, né, que trabalham já com essa pegada de sustentabilidade, olhando para o futuro, olhando em cuidar do meio ambiente. E agora sim, é o Way Green, que é a novidade que eu queria falar para vocês. Então, o Way Green, ele é um produto feito pensando em conforto. O que a gente fala do Way Green? Que ele é um poliéster reciclado de garrafa PET. Ele tem um fio de poliéster que ele é premium. Então, ele é um fio de poliéster onde a gente fez um novo investimento, a gente fez um plus dentro do nosso portfólio de fios reciclados e trouxemos um fio de poliéster que ele é extremamente filamentado. O que significa isso? Significa que ele tem muito mais microfilamentos do que um poliéster convencional teria. Por exemplo, o fio que a gente usa no Powered in Green, ele tem um tipo de filamentos. Esse tem muito mais filamentos e isso vai fazer com que o produto tenha um toque muito mais suave do que teria. Então aqui a gente desenvolveu esse produto muito inspirado num produto muito versátil e funcional da nossa coleção, que é o Polyline. Porém, ele é uma versão muito mais premium do que o Polyline, porque além de ele ser de fibra reciclada, ele tem esse fio que ele vai dar aquele toque mais suave, mais macio. Na semana passada, se eu não estou enganada, eu atendi um cliente, eu mostrei esse produto para ele, atendi junto com o Nicolas, e ele comentou, nossa, isso é uma poliamida? Não, gente, é um poliéster reciclado e é essa pegada assim, de conforto que a gente está trazendo. Por quê? Além do toque super confortável, a elasticidade do produto é uma elasticidade muito flexível. Então, é um produto que ele vai ter esse alongamento, a gente chamou de alongamento fluido, né? Porque ele é um produto que vai garantir liberdade total de movimentos. Não é aquele produto pensando em compressão. Não, é aquele alongamento que ele vai esticar e vai voltar. Não vai, né, dificultar na parte de fazer os movimentos. Ele não vai fazer a parte de prender a circulação sanguínea, por exemplo. É um produto que você pode usar o dia todo e vai te garantir muito, muito, muito conforto mesmo. Além disso, é um produto com tecnologia dry, então ele vai fazer toda essa parte de absorção da umidade e secagem muito mais rápida. É um produto que, por exemplo, lavou, colocou na máquina de lavar, fez o ciclo ali de lavação, centrifugou, quando tira da máquina ele sai praticamente seco. Ele seca muito rápido. Além disso, ideal para yoga, pilates, caminhada, alongamento, também musculação, então realmente pensando em atividades de baixo impacto, pensando nessa questão do lifewear, né, que a gente vem trabalhando. Vou mostrar para vocês o look que a gente fez com ele, que ficou bem bacana, porque a gente conseguiu traduzir bem isso que a gente quer. Então é o quê? Opa, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. É um shorts, né, naquela pegada meio cycling. Tem um detalhezinho bem bonito aqui em outra cor, para trazer aquela coisa de... É uma peça básica, mas ela tem um toquezinho diferenciado. Juntamente com um top. Então, né, quando eu crio o look,
É um look que eu posso muito bem jogar uma camisa branca por cima e sair para ir fazer compras no mercado. Posso colocar um blazer e eu tô pronta para ir no mercado, né? Ó o lookinho, já vejo pronto aqui, ó. Esse look, um blazer marrom, que a cor tá bombando, todo mundo tem um blazer marrom no guarda-roupa, meinha mais alta e um tênis bem descolado, bem estiloso. Tá pronta para sair, para arrasar no look, eu tenho certeza que muita blogueira já usou esse tipo de peça e pode ser feito com o nosso produto, que além de tudo é sustentável, né? Além de conforto, traz essa sustentabilidade para dentro da coleção. O que mais a gente tem para falar do produto? A gente fala de versatilidade, que é algo que a gente, né, acabou de explorar aqui, trazendo todas essas ideias, essas possibilidades que ele tem. Além de peça justa, ele faz também peças mais soltas, por exemplo, uma jaqueta, faz uma calça mais jogger, faz um casaco, vocês vão conseguir ver isso muito bem dentro do nosso catálogo, né? Aqui, por exemplo, foi uma peça bem soltinha, com uma carinha mais pantalona, trazendo ainda mais essa coisa do conforto que o produto tem. E um ponto bem massa, cara, cores vibrantes nesse produto, pode colocar cor neon, cor intensa, que a solidez vai ser interessante, a solidez vai ser bacana. Mesmo ele sendo um fio muito filamentado, a gente fez também um investimento em produtos químicos e corantes que vão assegurar essa solidez intensa para o produto. Então pode vender na cor intensa que não vai ter problema. E aqui a gente fala também, né, das peças-chave que podem ser desenvolvidas com o produto, que além de shorts, legging, e como a gente falou, pode ser usado também para vestido, macacão, saia de beach tênis, né, outro tipo de esporte que está, assim, bombando muito também dentro do nicho esportivo. O alongamento fluido influencia na transparência? Sim, galera, quanto mais alongamento tem essa malha, mais ela abre e mais transparência ela vai dar. Por isso que a gente sugere ou o uso em peças mais fluidas, ou como é o caso desses shorts que a gente fez. O que a gente fez? Boa pergunta e ainda bem você me lembrou da dica que a gente tem para dar. Esse shorts, ele tem esse recorte que foi colocado aqui, tá vendo? Deixa eu chegar mais pertinho da câmera aqui. Tem esse recorte que foi colocado aqui. Por quê? Porque toda a região onde é mais problemática a parte da transparência, a gente usou ele duplo. Então, ele está dublado, né? Tem duas malhas aqui, prendemos na lateral do shorts, nesse recorte e no cos. E essa região, que é onde a mulherada tem mais, né, preocupação em ficar transparente, ela vai estar protegida. Ah, mas colocar duplo fica muito caro, né? A gente tem esse problema de uso em excesso da malha. Galera, isso aqui é um produto que ele vai ficar com um preço muito interessante. Tá? É um preço, assim, que vai desbancar muito produto de poliéster e ouso dizer que talvez ele seja a evolução do polyline. Vamos ver. Mais alguma dúvida? Tudo certo sobre esse produto? Podemos ir para o próximo? Mais um pouquinho do que vai aparecer no catálogo para vocês, a gente explorando essas cores. Outra coisa importante, olha as combinações que a gente está trazendo aqui para dentro do catálogo. São combinações que vocês podem sugerir para o cliente porque a gente se inspira em tendências que estão acontecendo, no que as blogueiras estão usando, no que as influencers estão usando, para a gente poder trazer essa informação também para o cliente, do que ele pode usar para coordenar e para combinar dentro da coleção. Beleza, galera? E aí a gente traz algumas marcas de inspiração, algumas peças que podem ser exploradas com esse tipo de modelagem também. Então, jaqueta, calça, peça mais soltinha. E aí a gente entra no Space Green Digital. Space Green já não é uma novidade para vocês, a gente já está aí com ele dentro do portfólio há um tempo. Mas agora a gente trouxe ele na versão digital e explorando ele de duas formas. Então a gente explora ele pro fitness, né, que é bem com essas peças de camiseta, regata, peças mais soltinhas, que tenham essa pegada de sustentabilidade, que tenham uma texturinha extra dentro da malha para poder não marcar tanto o corpo. E vocês receberam no mostruário de vocês uma camisa social feita com esse produto. Foi uma estampa desenvolvida pensada para camisaria, então ela é muito mais rica em detalhes pequenos, né? Então é uma estampa mais minimalista, mais clean, PB. Ela até tá aqui, deixa eu pegar para quem não comprou a peça, perdeu, hein, gente? Porque ficou uma peça incrível, tá? A gente fez com essa estampa. É uma malha que ela, além da estampa, deixa eu chegar pertinho para ver se eles conseguem ver a textura, que a estampa, ela realça a textura da malha, então ela fica com um visual bem bacana,
para peças que não vão marcar, por exemplo, a pele, né? Então elas vão acabar camuflando essas questões de, falar no português, bem português, marcar o peitinho, marcar o pelinho ali, vai dar uma camuflada por ele ser poliéster, por ele ter textura. Ficou com um toque bem legal, porque a sublimação em cima desse poliéster, ele dá aquela lisura mais para a malha, e fica um caimento impecável para a peça. Além de ser leve, secar muito rápido, aquela história que eu falei de coloca para lavar, centrifuga e tira e a peça está quase seca, funciona muito bem para isso aqui também, tá? Além de ser leve, ele tem também essa questão do Easy Care, que não vai amassar com facilidade, não vai, né, precisar de um cuidado especial ali na hora da lavagem. É um produto resistente. Tem também dry e antimicrobiano, que é algo muito importante quando a gente fala, né, de camisaria. Então, malhas com antimicrobiano, elas têm ganhado um destaque por conta de evitar o mau odor causado por conta do suor. Aqui a bandeira, ela tá indo com essa estampa, que ela é uma estampa mais esportiva, trabalhada com efeitos mais minimalistas também, essa carinha mais manchada. Deixa eu chegar mais pertinho. A gente tenta focar aqui. Ó, para vocês conseguirem ver bem a textura da malha junto com a estampa, o quanto essa estampa valoriza também o produto, né? E isso faz todo o diferencial, porque essa aqui é uma estampa, por exemplo, que o cliente pode ir lá e colocar a logo dele, pedir uma customização, colocar a logo, e ele consegue comprar em volumes muito interessantes, uma estampa que só ele vai ter, com a logo dele, de uma maneira muito exclusiva, e que ele consegue dar também a identidade da marca dele para a peça. E desenvolver, né, como a gente coloca aqui, ó, camisetas, regatas, camisa social. É uma malha que tem também um excelente rendimento, 5,13 metros no quilo. É muita malha por quilo. Tem essa questão da versatilidade, né, que a gente falou há pouco. Então, vai para o esportes, vai para o life, faz, né, todos esses tipos de peças. O cliente pode, quando a estamparia digital, como a gente tem volumes mínimos, e meu cliente não sabe se o digital vai funcionar bem para a coleção dele, ou meu cliente tem dúvida se o poliéster funciona, se o cliente vai, né, conseguir ver valor nisso. É uma peça que ele pode comprar com uma quantidade pequena, com uma estampa exclusiva, e colocar na coleção para testar, por que não? Entender, né? Um preço agressivo, um material que vai trazer esse promocional quando fala de sustentabilidade. Então, é só vantagem, galera. Mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Outra coisa importante, ele tem um pouquinho de elastano também. Esse elastano, ele não vem para dar alongamento, para fazer peça justa. Não, é um elastano que vem para dar conforto. Então, ela não é uma malha que vai ter um altíssimo alongamento, que eu vou conseguir fazer, por exemplo, uma camiseta justinha. Não, é ideal para peças mais soltas, porque o elastano tá aqui para fazer essa parte de conforto, tá, galera? E é isto. Olha que linda a camisa que a gente falou há pouco. Ficou impecável essa peça. Muito bem acabada, muito bem feita. A estampa que a gente está falando. Aqui tem um termo muito legal e que é um ponto onde pode ser explorado, que é o workwear, que são essas roupas pensadas para o trabalho. Que é o quê? Um uniforme de empresa, uniforme de banco, uniforme de farmácia, uniforme de consultório médico. A gente teve ali alguns exemplos no grupo já no passado. É o tipo de malha que pode ser usado para isso também, porque ele tem tecnologia, ele tem durabilidade, ele tem essa questão da estamparia que é exclusiva, que você pode colocar a logo da marca, da empresa e assim por diante. Texturas, né? A gente traz aqui a nossa parte de tendência também para vocês, texturas dentro do fitness. Elas estão sim em alta, justamente pela funcionalidade que elas trazem. Aqui tem um videozinho da Lululemon mostrando aí o caimento de uma malha com textura, como fica no corpo, que ela realmente não marca, né? Não traz esse desconforto para o homem. E aí a gente fala de textura para camiseta, a gente traz outro produto que a gente está lançando, que é o Grafix Pro. O Grafix Pro, ele vem em poliamida, com elastano e 170 de gramatura. Informações técnicas muito similares ao nosso artigo Aqua. O que significa isso? Significa que é um produto que eu consigo, além de fazer peça toda, coordenar também muito bem com o Aqua. Então, é uma cartela de cor que se cruza, que eu posso fazer as brincadeiras de, por exemplo, uma peça com recortes, ou a peça tem recortes e os detalhes são em liso. Então, é um produto que eu consigo coordenar muito bem isso. É um desenho bem atemporal,
É um desenho que, assim, não vai marcar, né? Não vai ficar muito ditado que é daquele produto exclusivo. Não, é algo bem atemporal, que pode ser usado por muito e muito tempo. É um produto com toque muito bacana, é poliamida, tem elastano que vai fazer essa coisa da elasticidade. E aqui, diferente do Space Green, ele pode sim fazer peças justas, tá? O tipo de uso é muito similar ao Aqua, com a diferença que para forro de biquíni ou para biquíni como a gente costuma vender, talvez não seja tão interessante, né? Até por conta da delicadeza da malha, assim. Mas para fazer parte de esportivo, fazer uma camiseta polo também, né? Essas polos de poliamida estão bombando e a gente pode muito bem fazer com esse produto. Além disso, tem tecnologia dry e também o antimicrobiano. Como eu falei para vocês, antimicrobiano é uma tecnologia que está bombando, que está sendo solicitada e a gente está começando a colocar também nos nossos produtos de poliamida para trazer aquele plus, né, contra o mau odor. Tem uma elasticidade bidirecional, então ela vai para os dois sentidos. É uma elasticidade que vai dar conforto e que vai permitir fazer peças justas. Além de ter uma cartela de cor bem versátil, que ela vai ter esses tons mais vibrantes, que são mais esportivos, né? Como é o caso do coral que a gente tem na cartela, que eu vou pegar a peça aqui para vocês, para mostrar que ficou bem linda. Essa peça aqui, né? Que é o caso do nosso coral que tem na cartela, que ele é meio neonzinho, ele é vibrante, ele é ideal para esportes, ele dá energia, né? Dá essa coisa da energia para o mundo esportivo. Além de ter cores também mais clássicas, mais atemporais, o marrom que está bombando. E ele coordena muito bem tanto com Aqua quanto com Aqualight, como a gente falou anteriormente. Vamos ver as referências de moda que a gente trouxe para esse produto? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. O que a gente pode trazer, né, para explorar? É a regata feminina que foi de mostruário, é uma camiseta masculina. Olha como ela tem um caimento bacana para o masculino. Fica bem legal, bem bacana mesmo, tá, galera? Não vai substituir o Aqua UV, tá? Já vi ali alguém perguntando, apareceu aqui na tela. Não, a Aqua UV é um produto clássico, é um produto atemporal, é um produto essencial para dentro da coleção. Grafix Pro ele vem para aumentar essa demanda, para crescer a coleção. E aqui a gente começa a entrar num outro... Pauso? Posso continuar? Beleza. Agora a gente começa a entrar num outro nicho, né? Num outro mundo, numa outra vibe. Opa! Agora foi, beleza? Que é esse mundo de beachwear. Então aqui do beachwear a gente vai trazer novas texturas, uma nova base que é o Coast, que ficou muito, muito, muito bacana falando em beachwear. E aí a gente traz essa coisa do... que é uma previsão de tendência ali alinhado com o que o WGSN, que é um dos sites de tendência que a gente usa, chamado de Sit to Beach. O que significa isso? Significa que são peças de beach que eu consigo andar entre os diferentes moods do dia a dia. Então a gente já vem explorando essa tendência, né, esse movimento aí desde a nossa convenção e até antes, mas é pensar muito assim, eu preciso da versatilidade para essa peça de beach. Ela não pode ser só a peça que o meu cliente vai usar no verão ou quando ele sai de férias. Não, tem que ser algo que eu consigo explorar as possibilidades. Então essas peças de beach, que elas têm essa versatilidade de uso, elas são muito interessantes e elas começam a passar ainda mais valor para o produto. Então a gente fala um pouquinho de texturas. Então a gente começa falando do Jacquard Crochet, que é uma textura que ficou muito, muito, muito linda e muito alinhada com tudo que a gente vem vendo de tendência. Olha essa cartela de cor, galera. Impecável, né? Maravilhosa essa cartela de cor, bem colorida, bem vibrante. A gente consegue trabalhar desde os tons mais intensos, mais verão, mais vibrante, que traz essa jovialidade para o produto, até esses tons que são mais contemporâneos, mais sóbrios, mais elegantes, mais sofisticados. Esse é um produto que ele é de poliamida com elastano, tem 300 de gramatura. E por que é um produto de beach com 300 de gramatura? Justamente por conta da textura. Então essa textura, ela acaba fazendo volume na malha e ela pesa também. Então por isso é um produto com 300 de gramatura. Mas quando você pega no produto para fazer a peça, ele nem parece que tem tudo isso, né? Ele parece até mais leve do que ele realmente é. É um produto que tem uma boa elasticidade, vai ficar muito bem em biquínis, em maiôs.
e também em saída de praia. Deixa eu pegar a saída de praia para mostrar para vocês. Que é justamente a peça que vocês receberam no mostruário. Olha essa peça aqui incrível. Não é a cara da riqueza? É o vestido que eu posso muito bem usar com blazer por cima, eu tô pronta para ir no mercado, no shopping, buscar o filho, usar só ele num dia quente de verão, com um top esportivo aqui embaixo, né, só para dar aquela tampadinha. Fica perfeito, galera, e olha como fica incrível, remete muito àquelas peças feitas de crochê, com essa cara artesanal que tá bombando na moda praia. E olha o biquíni como fica incrível. Vocês também receberam essa peça, quem comprou recebeu também o biquíni, que fica com caimento muito legal, dá essa textura, que ela é uma textura mais minimalista, mais atemporal, então não é aquele biquíni que vai ficar datado somente para uma coleção. Ele ficou lindo, lindo, lindo. Essa cor que a gente está usando, que é o Organic, coordena muito bem com dourados, fica incrível usando com aviamentos dourados. E a gente tem essa carinha, né, dele, a gente tem chamado aqui, ó, de um visual sofisticado e também diferenciado. A questão da versatilidade que a gente já explorou aqui, que ele pode ir da praia para o beach, da praia para a cidade tranquilamente. Tem proteção UV 50+, e uma cartela de cores com 14 cores que vão coordenar muito bem ali com aqua, de repente, para fazer o forro. Tem cores que coordenam também com o aqua light para poder fazer a parte do forro. E aqui a gente coloca, né, todas as possibilidades que tem. Além disso, faz com Vita, por exemplo. Faz um biquíni de coordenar, onde eu faço a parte de cima com textura e a parte de baixo eu posso fazer de Viva Light. Por que não? Ele traz essa combinação, esse equilíbrio entre texturas. E posso fazer biquíni, maiô, vestido, saia, calça, blusão, top de academia também é possível fazer com esse produto. Recortes em leggings, então, numa legging inteira não seria legal, até pelo produto ser mais delicado. Mas se eu colocar ele num recorte, num detalhe, funciona muito bem, galera, e dá unidade na coleção também. Além de macacão e de shorts, né, que é essa parte de recortes que eu comentei com vocês. Já ouvi spoilers que a galera aqui está apresentando para alguns clientes e que os clientes estão amando esse produto. Ele vai ser sucesso de vendas com toda certeza. E olha as referências aqui, né? A gente traz ele no beach, mas também, olha aqui, o tricô dentro do esportes. Por que não fazer uma saia de beach tênis com ele? Funciona muito bem fazer um top com ele. Fica muito bem, fica lindo. E toda a parte também de saída de praia, vestido, esse momento mais resortwear que a gente vem chamando. E aí a gente entra em outro jacquard que a gente tem na coleção, que a gente está lançando, que é o jacquard trancoso. Aqui é um jacquard que ele é um pouco mais leve, então ele tem 225 de gramatura, vou pegar a peça aqui para vocês. E que ele tem esse design mais geométrico, muito inspirado nesses artesanatos de praia, sabe? Tipo aquela coisa cesta de vime, a cestaria, esse viés assim que é bem a carinha de praia. É bem onde a gente se inspirou nesse produto. Ele é atemporal, ele é sofisticado, ele tem também uma ótima elasticidade. Deixa eu guardar aqui o passador de slide para poder mostrar para vocês. Que, ó, ele faz tanto a parte de saída de... Eita, acabei de tirar meu microfone, isso vai dar ruim, né? Posso devolver? Então tá, ainda me ouvem, né? Ó, essa parte de saída de praia dele funciona muito bem, porque olha como ele tem uma elasticidade bacana. É conforto, é bem-estar, não é aquela peça que vai apertar, então é bem, bem bacana para isso. Além disso, ele está disponível em 12 cores, que vão combinar ali com os produtos como Viva Light, Aqua UV, Aqua Light. Posso fazer biquíni, posso fazer saída de praia, posso fazer maiô. Esse maiô que vocês receberam, que é a peça que está aqui por baixo, é um maiô também que ele pode ser usado como body, por que não? Coloca uma pantalona, tô pronta para ir para o shopping. Então é muito sobre essa versatilidade, sabe, galera? É muito sobre pensar em possibilidades além do óbvio para a gente poder explorar esses produtos e poder mostrar valor para o nosso cliente. Vocês já devem ter recebido a bandeira, mas eu vou pegar aqui para mostrar a grade de cor do produto. Olha essa grade, bem diversificada, tem cor o quê? Cor mais neutra, tem o marrom que a gente vem falando, né, o macchiato na nossa cartela, tem verdes, tem azul, tem pinks, tem o creamy, que é uma cor que a gente está trazendo como aposta,
que é a cor que a gente colocou também na nossa imagem aqui da apresentação. É uma cor que realmente a gente está apostando bastante. E peças-chave que a gente pode desenvolver com esse produto, né? Que vocês podem aí pensar e levar as possibilidades para os clientes. Biquíni, maiô, saída de praia, vestido, saia, top de academia também, por que não? Jaquetas, né? Como a gente está mostrando aqui na foto. Calça, detalhes de peças esportivas. Então, no catálogo, vocês vão ver que a gente fez uma legging de Hyper junto com um detalhe, só um detalhe, assim, ó, na lateral da peça, que ficou incrível, incrível, incrível. E funciona muito bem para isso, porque ele dá esse diferencial. E, por exemplo, o meu cliente, ele trabalha com moda praia, mas ele está apostando um pouquinho no fitness. Dentro da loja, quando ele coloca uma coleção que é praia com o jacquard trancoso e o fitness dele tem essa ligação, tem esse detalhe, tem essa harmonia, todo o visual de loja fica muito mais agradável e isso instiga ele a conseguir vender muito mais, né? Fazer aquela coisa do cross-selling, que é a venda cruzada, o cliente foi lá para comprar uma peça de beach, mas ele olhou o esportes, ele viu a ligação, aquilo fez uma harmonia e ele comprou também o esportes, por que não? Ou o inverso, né? Então são possibilidades que a gente pode explorar. Alguma dúvida? Tudo certo? Gente falando ali, ó, que ficou lindo, tudo muito vendável, parabéns pra gente. Uhul, obrigada, galera. Possibilidades que a gente tem, ó, o top de academia aqui que a gente pode explorar dentro com esse produto. Jaqueta, o body, né, aonde a gente se inspirou para trazer ele. Então, olha as possibilidades que a gente tem. Sainha de beach tênis, de repente um top mais alongado. Olha que lindo. E aqui a gente começa a falar do nosso produto, que é o Coast. Esse produto eu tenho certeza absoluta que vai ser campeão de vendas, galera. Porque é um produto assim, ó, que ficou sensacional. Ele é um produto essencial para a coleção de beach. Porque aqui a gente desenvolveu algo pensando numa demanda de mercado que a gente até então não estava conseguindo atender de vocês, que são as malhas Kettens para fazer biquíni. Aqui a gente desenvolveu um produto que ele é em poliamida, com elastano, 16% de elastano, feito numa estrutura de máquina, com um ponto ali de máquina, com acabamento, enfim, foi uma junção ali de cabeças entre produto, comercial, engenharia, acabamento, para a gente chegar no Coast, que ele é um produto onde a gente se inspirou em bases de Ketten, porém em malharia circular. Então ele vai ter um ótimo alongamento, tanto na vertical quanto na horizontal, então ele é bielástico. Ele traz uma média compressão, porém com uma altíssima elasticidade. Explico para vocês. O que significa isso? É um produto que ele tem um poder de retorno, né? Um poder de voltar ao seu estado original muito forte. Então ele vai fazer essa compressão. Deixa eu pegar aqui. Ó, ele vai fazer essa compressão porque ele tem esse poder de retorno, né? Se eu solto, ele volta que nem um elástico. Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele produto travado, ele é um produto que alonga. Isso significa que ele vai vestir muito bem quando eu fizer as peças. Ó, ele alonga nos dois sentidos. Então, por exemplo, biquínis, maiôs, bodies também, né? Peças de fitness. Quando eu fizer a modelagem, assim como na Lycra Praia, que é o nome popular de mercado para o Ketten, é um produto que ele vai ter um caimento muito bacana e vai auxiliar essa parte de modelagem, porque a elasticidade dele é igual nos dois sentidos. Isso significa que um lado não vai encolher, não. Um lado não vai ter um poder de retorno maior do que o outro. Então, assim, ó, galera, é um produto sensacional, que ele vai ter essa questão do ajuste anatômico, né, que foi isso que eu expliquei para vocês, justamente por ele alongar igualmente nos dois sentidos. Tem High Glow aí que os nossos clientes vêm pedindo para a gente manter o High Glow na linha Beach por conta da durabilidade que dá para o elastano. Então é uma peça que vai durar por anos e anos. Isso é alta qualidade. É versátil, então além de biquíni, ele pode também ser usado de forma dupla. E o que vai fazer? Quando eu uso ele duplo, né, a parte do biquíni e a parte do forro em coast, ele vai me dar ainda mais compressão. E isso é muito bacana para peças que têm esse viés de sustentação, de repente para uma linha mais plus size, que precisa, né, de uma estrutura mais encorpada para a peça, para uma hot pants, que vai ficar mais alta, que vai dar aquela segurada. Então, assim, ó,
Galera, só elogios. Isso de usar ele como peça e como forro é muito bacana, porque otimiza o estoque, consigo fazer a mesma cor dos dois lados, não vou ter diferença de tonalidade, porque eu estou usando o mesmo lote, mesma partida, tudo bem certinho. É um produto também que pode ser usado também no esportes, ampliando ali as possibilidades da coleção. E peças-chave, biquíni, maiô, sunga. É um produto também que funciona muito bem para fazer sunga, porque ele não tem aquele caimento fluido, ele é mais encorpado, ele tem esse toque sedoso, porém com mais estrutura para a gente conseguir fazer sungas também. Faz vestido esportivo, faz short saia e quando usado como forro é para essa parte de alta compressão. Além disso, olha essa saída de praia bafônica que a gente fez. Galera, isso aqui é o luxo, é o resort do luxo. Ficou incrível, aí vocês vão conseguir ver mais fotos dela vestida no nosso catálogo, tá? Ficou assim, ó, impecável, impecável. Opa, passei o slide, não precisava. Então, olhem o nosso catálogo, explorem ele, vejam tudo que a gente desenvolveu lá dentro. Essa é a peça que vocês vão receber, quem comprou. Eu provei essa peça, achei impecável, tá? Deu aquela camufladinha aqui, ó, na pochetinha. Ficou incrível, justamente por conta do forro duplo. Então, isso é algo bem legal que a gente pode explorar, tá, galera? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Falamos de produtos para fitness, falamos de texturas, falamos de parte de camisaria também, que engloba o nosso lifewear, falamos de textura para o beach, falamos de uma malha nova e essencial para o beach. E agora, para fechar essa parte de produto, eu vou chamar a Cris, bem Cris, para falar de outra coisa muito, muito bacana que a gente tem na coleção, que é o nosso novo book de estampas. Tá bom? Beijo, até depois, galera. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris, acho que já tem bastante gente que me conhece aí, que a gente fica falando o dia todo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as tendências que a gente trouxe para o nosso book de estamparia. A gente está lançando esse book hoje. É algo bem rapidinho, assim, só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo. Então, aqui a gente trouxe o borro eclético. O que é esse borro eclético? Eu acho que todo mundo já sabe que o borro está super em alta. Ele veio e ele vai continuar em alta, só que a gente trouxe um pouco dessa pegada de outros estilos junto com ele. Então, ele é um tema contemporâneo, ele é um tema temporal. A gente continua trazendo o paisley, o cachemir, que são estampas clássicas do borro, mas a gente mescla um pouco com esse tema de praia sofisticada. Então, aqui, essa primeira estampa, a gente trouxe o patchwork, com os paisleys aqui, só que com um floral, trazendo um pouco mais de leveza. É uma estampa em tons terrosos, mas ele tem o amarelo ali trazendo um pouco trazendo um ponto de luz para a estampa. Aqui a gente tem uma padronagem bem folk, com cores bem sóbrias, mas que deixa a estampa bem chique, bem moderna. Essa daqui é uma padronagem clássica, com uns tons de azul marinho, que traz essa pegada do resort, que fica bem bonito também. O nosso próximo tema é o floral profundo. Então, aqui no floral profundo, a gente mergulha de cabeça numa estampa bem sofisticada. Ela traz uma abordagem artística bem sensível. Ela tem uma estética fluida e orgânica. Ela tem silhuetas e formas borradas e bem aquareladas, que traz bastante movimento para a estampa. Então, aqui, essa primeira estampa, a gente consegue ver que ela é uma estampa floral, só que bem borrada, em tons terrosos, com azul, que traz bastante profundidade para a estampa. Essa segunda estampa, a gente traz um pouco mais de leveza, com as cores rosa, com roxo, com lilás. Então, ela fica uma estampa leve e bem fluida também. E aqui, o preto e branco clássico, que a gente não pode faltar, né? Ela é um pouco mais dura, mas ainda traz essa leveza do tema. E, por último, as manchas naturais, onde foram inspiradas em texturas de pele. Ela traz o animal print, mas ela não traz aquele animal print óbvio. Ela traz um animal print um pouco mais experimental. Elas são umas estampas mais sutis e sofisticadas e são versáteis para todos os tipos de segmento.
Então, aqui, essa primeira é a oncinha, o leopardo, que é bem clássica, só que com essa pegada borrada, com bastante profundidade, bem diferente do que a gente vê no dia a dia. O segundo é uma estampa bem gráfica, inspirada na zebra. A gente trouxe uns pontos de luz aqui, que é o acento da estampa. E a última estampa, a gente trouxe o tigre, mas daí com esses tons de marrom e rosa, para trazer uma leveza. Bom, é isso. Falei que era bem rapidinho, então o book está sendo lançado hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês já sabem onde me procurar, me chama ali no Whats. E é isso. Obrigada, gente. Eu vou chamar a Lu. A Lu vai finalizar aqui a nossa live, tá bom? Um beijo. Pode levar o microfone. Oi, gente, voltei. Vou usar o banquinho aqui para apoiar, que eu estou me sentindo a garota da Polishop hoje, cheia de coisas. A semana passada eu mandei no grupo ali sobre o tag de Hyper, né? Esse cara lindão aqui. Vocês receberam um catálogo, a gente mostrou todo o lançamento. O Hyper agora tem uma identidade visual. Vamos ver se eu consigo passar. Aí. E assim como a gente lançou lá atrás o Maxi, Viva, o Ultra Slim, o Fit, a gente trouxe o Hyper também. E por que agora o Hyper tem um tag, né? Eu vou falar um pouquinho do que a gente está mudando. Tem gente que está vendo, esse tag acabou, esse tag estou recebendo diferente, então a gente conseguiu... A questão do tag é um buraco bem imenso, porque a gente tem muitas variedades, muito estoque, e essa troca ela tem que ser uma troca consciente para a gente não prejudicar também o nosso cliente, né? Então eu vou apresentar um pouquinho do que a gente fez, como a estratégia que está por trás dessa mudança, para vocês entenderem, e a gente vai mandar depois esse material para vocês. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, me chama ali no WhatsApp, que a gente vai conversando também. Vamos lá. O que a gente mudou, né? O novo formato, vocês já devem ter notado, né? Que ele tem... Deixa eu tentar aqui. Ele tem essa curvatura. E o que quer dizer essa curvatura, né? Todos os materiais que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando com essas curvas. O que é isso, na verdade, né? Isso é o desenho da nossa logo. Deixa eu pegar um tag que tem a logo maior aqui. Esse tag antigo. Que é a curvinha da nossa logo, do nosso ícone. Então, a gente transfere essas curvas aqui para o formato do nosso tag. Para também reforçar a nossa identidade de marca, né? A gente começou com essa identidade lá atrás, em 2023, como diria Netinho, né? Tudo começou há um tempo atrás. Lá, quando a gente apresentou esse Maxi aqui, esse cara aqui. Em 2023, a gente ainda falava muito de esporte e menos de lifer. Então, essa identidade conversava muito com a época que a gente vivia, né? Não só essa, como todos os nossos outros tags, né? Eram cores mais marcantes, era uma identidade mais intensa, mais forte. E a gente mudou nesses últimos 2 anos, a gente mudou o nosso material de comunicação, a gente mudou a identidade visual da marca, a gente mudou o nosso verde, tirando aquele verde mais ácido, mais cítrico, trazendo um verde mais quentinho, para comunicar mais com o lifer. E os nossos materiais de comunicação também têm que acompanhar essa mudança, né? Até para a gente poder alcançar a consistência de marca que a gente precisa. Vou voltar então. Por que a gente mudou, né? A gente é uma empresa que tem um olhar B2B2C. A Laura já falou isso na nossa convenção ano passado. E o que isso quer dizer, né? A gente vende para o nosso cliente, o nosso cliente recebe esse tag, mas quem tem acesso ao tag não é o nosso cliente, é o cliente do nosso cliente. Então, isso foi o que motivou a nossa mudança nos tags. Então, antes... Por exemplo, o Maxi, né? A gente tinha aqui a informação do Maxi na frente, atrás um longo texto já trilingue, porque a gente já vem nessa mudança já há 2 anos também, e as tecnologias aqui embaixo, pensando já no nosso cliente. Outra coisa, informações consistentes, robustas e entrega de valor. Depois eu vou mostrar para vocês mais simulações, vocês vão entender melhor o que isso quer dizer. Ampliação de valor percebido pela marca, porque a gente entende que quando a gente sai disso e vem para isso, a gente está mudando bastante, está agregando sofisticação, está mais minimalista, a própria entrega visual também muda, está mais aderente ao nosso movimento de marca também hoje. Mensagem institucional clara, entrega de valor e inovação. Antes, nos nossos tags, falei que era a garota Polishop, a gente tinha uma mensagem igual para todos os tags atrás, que falava vista-se de conforto. Então, ele falava que era uma questão do conforto, mas era muito atrelado a produto. O que a gente trouxe nesse tag? Todos os tags, eles têm o mesmo QR Code lá em cima. Deixa eu voltar de novo aqui. Peguei tags iguais. O que isso quer dizer? Esse QR Code, ele leva para a nossa landing page de Texnel Green, porque ele reforça a nossa questão de tecnologia e a nossa questão de sustentabilidade e inovação. Então, todos os tags, o cliente que não sabe quem é a Texnel, ele vai acessar aqui e vai entender o que a gente faz, né? Vai entender o nosso core. Assertividade das informações, reforço de marca. Então, vocês viram que ano passado, ano retrasado, a gente tinha só o Maxi, agora a gente tem outras marcas também, né? O Maxi, depois lá daquela convenção em 2023, a gente conseguiu aumentar muito a venda. Foi só por causa do tag? Foi só por causa da identidade visual? Não. É uma união de ações, né? A gente ampliou a cartela, a gente mudou várias questões e isso ajudou também na venda. Mas a gente entende que começou entendendo que o Maxi era um cara que merecia atenção e que precisava dessa identidade mais consistente, né?
E uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, como membro do comitê de ESG, de falar, que todos os tags têm a certificação FSC. Isso foi um trabalho bem legal, feito em conjunto com o pessoal de compras, que a gente precisou achar um fornecedor, a gente desenvolveu um fornecedor, inclusive o nosso fornecedor ele não tinha essa certificação, ele foi atrás da certificação para atender a gente e trazer essa certificação FSC atrás dos tags. Deixa eu pegar alguns que já tem aqui. Ó, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o papel que a gente está usando nesse tag é um papel de origem certificada. Tem todo um controle de produção também. Isso, se vocês forem no shopping, na C&A, Riachuelo, Renner, Calzedonia, até no Mac, vocês vão ver que tudo que é de papel tem essa certificação. É uma certificação que começou muito forte lá fora, mas o Brasil, a galera já está de olho nisso, e a gente também correu para adaptar os nossos tags para ter esse material aqui, essa certificação. Vamos lá, falando do tag, do Maxi, depois do Maxi veio então todos os outros que a gente reforçou a identidade visual, Outresim, que tinha um catálogo, landing page, Fit também, Viva, que daí lembrando, né, que o Viva não é só para o Viva Lite, é para o Viva Plus, para o Viva Inc., porque ele traz todo o olhar de cliente, de consumidor final, né? Então a gente fala de conforto, fala do toque, fala que é easy care. Se a gente não tivesse um tag, iam ser vários tags para falar a mesma coisa, para falar uma coisa só. Então aqui a gente reforça, para o cliente é melhor, ele pega, ele vira, ele vê tudo de uma vez só, então isso também facilita para o nosso cliente, para o cliente final do nosso cliente. O Hyper, né? Então a gente também compilou, então ao invés de um tag de Hyper e um tag de proteção V, por exemplo, tá tudo aqui dentro também facilitando o olhar do cliente. A gente consegue trazer Easy Care, porque Easy Care é uma tecnologia que a gente fala muito, mas não tem um tag, então a gente consegue trazer isso também nesses produtos. A questão da bioelasticidade, que a Tatá fala muito ali, que isso traz conforto, isso traz ganho na produção também, alta cobertura, né? Que a gente sabe que o cliente quer muito, ele busca muito por alta cobertura. Aqui, então, né, relembrar é viver, os nossos tags antigos, né, como é que eles eram distribuídos. Lembrando que isso aqui, há 3 anos atrás, há 5 anos, fazia sentido, porque era uma marca muito focada no esportivo, mas a gente está ampliando horizontes, né, a gente está entrando muito forte no Lifer. Então, imagina as peças que a Tatá mostrou, né, o coach, super elegante, super sofisticado, com 3 tags super coloridos. Então, ele nem conversa com o produto, né. Então, a ideia realmente foi olhar e levar essa sofisticação também para a peça do nosso cliente final. A gente tinha muita questão, às vezes, de que barrava também o uso dos tags nos nossos clientes, que era, o meu cliente já tem uma marca rosa, já tem uma marca super com uma identidade super forte. Aí eu vou colocar na minha marca outras cores. Daqui a pouco a cor do meu concorrente, não vou colocar, não vou usar. Então a gente perdia também essa questão de levar a marca até o final, né? Então isso também norteou o nosso projeto de tags. O pessoal do marketing, ele sabe, né? Era quase como um filho, mas um filho de elefante, né? Porque ele durou mais de 1 ano para nascer. A gente fez vários testes, a gente lançou e morreu, até que a gente conseguiu chegar no formato ideal, que é justamente pensando nisso, pensando na coloração, pensando no formato, pensando no custo também, porque isso também é importante, a certificação, uma faca que também representa essa sofisticação, até um limitador que a gente tinha, acho que uma vez o Chico ainda conversou comigo, o meu cliente ele usa uma máquina de tag que só cabe 3 tags, e daqui a pouco a gente tinha muito tag e ele não conseguia colocar todos os tags, então a gente também enxugou alguns tags e transformou, por exemplo, alta cobertura. O alta cobertura agregou o proteção UV50, então um produto que tem alta cobertura, ele já vem com essa informação também. É menos um tag para o cliente poder taguear. Então tudo isso também a gente olhou na questão do projeto de tag. O novo tag Texner Green, que está maravilhoso. Aqui a gente tem o antigo e temos o novo, já mostrando também essa diferença, né? E outra coisa bem legal que a gente traz a palavra produto. Então este produto é um convite para unir forças em prol de um futuro mais sustentável. Então a gente traz também essa questão do impacto também, né, ambiental, que a gente tem impacto social ao comprar um produto, né. E, de novo, o QR Code, levando para o nosso site. Então, o tag Texner Green, ele já tá disponível no estoque, então os produtos que vocês forem comprar já recebem esse tag também, não é mais esse. O Wink, ele está até em desenvolvimento, há essa nova identidade visual, mas a gente não finalizou ele, porque a gente tem muito tag Ink em estoque ainda, então os Inks ainda estão indo com o tag antigo. Mas já tem a carinha do novo, então assim que a gente conseguir finalizar o Ink antigo, a gente já começa a disponibilizar o novo também. O Dry, esse já está em estoque também, e a gente trouxe até que, a gente fala que a tecnologia é Dry, mas o tag é Dry Comfort. Por quê? Porque o tag ele vai estar sempre no olhar do cliente final. Então a gente trouxe muitas informações, a gente falou que ele é Dry, mas a gente fala rápida evaporação, secagem rápida, altamente respirável, conforto térmico, então aqui a gente traz mais valor ainda para o cliente final, né? A alta cobertura, que eu comentei com vocês, né, ele virou blackout, que é um termo que o cliente final ele já usa também, mas a gente também falou que ele é alta cobertura aqui atrás, menor transparência.
mais segurança nos movimentos, que a gente sabe que é isso que a mulherada quer, né? Que é, como a Tata falou, quer usar o short, mas não quer ficar segura e poder fazer um movimento lá na academia e não ficar com medo da transparência. E a proteção UV. Então, quem antes recebia 2 tags, agora recebe um tag só. Essa mudança também já foi feita no sistema. Vocês já devem ter notado que antes apareciam 2 tags, 3 tags, né? Que já vou falar desse outro tag, e agora aparece só esse. E aqui a proteção UV que eu comentei. O antimicrobiano, que era um nome complicado de falar, era um nome que não era tão simples de entender, então a gente trouxe o odor block, que daí ele passa mais essa informação também, que no fim isso aqui é o que o cliente quer, né? Quer se sentir protegido também do mau cheiro. Mas a gente trouxe aqui que ele é antimicrobiano, menos odor da transpiração, mais conforto, porque afinal o conforto não é só sobre a elasticidade, né? O conforto ele é uma palavra muito mais subjetiva do que isso. E essa informação até as meninas, a Tatá e a Ag, trouxeram numa viagem aonde? Na Europa esse ano, que elas viram no tag da Lululemon, eu acho, né? Que é quando tem um antimicrobiano, lá fora eles comunicam isso, que você pode usar mais e lavar menos, é uma coisa mais sustentável. Porque hoje a gente, às vezes, lava, a roupa nem está necessariamente suja, mas já está com cheirinho, a gente já põe para lavar. Aqui também, como ele tem essa proteção antimicrobiana, ele também permite isso, então a gente também trouxe para o nosso tag. E isso aqui também foi muito legal, a gente também fez o estudo, porque a gente tinha só a proteção UV50+, mas a gente tinha muito produto, tipo o Alure é o V15, ou acho que é o Light Conf, que é o V15 também, né? O V15, são produtos estratégicos, são produtos inteligentes, interessantes, e o V15, então não recebia tag nenhum. Então a gente também trouxe o V15, não é porque é proteção 15 que não protege, protege sim mais de 90%. Então a gente também fez essa ampliação e a gente vai ter agora 3 tags de proteção UV, né? O 50, e não mais 50, mais, o 50 mais vai continuar recebendo 50, mas a gente tinha produto, pelo que não me engano, o Havaí, que é da linha Beach, ele é só 50, ele não é 50 mais. Então ele não recebia tag, agora ele recebe também. E a gente trouxe o fator de proteção, quantos por cento protege em cada tag. Então tem o de 50, o de 30, 96%, e o de 15, 93%. Porque às vezes o consumidor tem até um preconceito, 15 não protege nada. Não, protege, tá aqui a informação. Como é que a gente chegou nessa escala, né? Protetor solar. A gente trocou bastante com o comercial, que escala que a gente vai usar? Vamos fazer 10, 20, 40. O protetor solar é 15, 30 e 50, né, pessoal? É como a gente já está acostumado a entender de proteção solar. Então a gente trouxe a mesma escala para os nossos tags. Luiz, eu estou comprando esse produto, é proteção UV20, não tem tag UV20. Não, mas se ele é UV20, ele também é UV15. Então, ele vai sempre receber o tag anterior à escala que ele está dimensionado. Então, o V45 vai receber o UV30. Então, dessa forma que a gente está organizando também no sistema. Gente, qualquer dúvida, me mandem um WhatsApp que a gente esclarece para vocês. Aqui o tempo está escasso, estou tentando dar uma aceleradinha. Então, aqui, voltei para fazer um exercício com vocês, né? Antes, essa aqui era a nossa identidade visual. Como é que iria um produto com mais de uma tecnologia, né? Iria assim. Então, daqui a pouco eu tenho um produto que a minha marca é rosa, eu sou super feminina, sou um lifer, e eu vou receber isso aqui. Não conversa, o cliente vai olhar e nem vai querer. Então, a gente já perde uma oportunidade de comunicação também. Com os novos tags, ele fica dessa forma. Então, a gente consegue fazer uma identidade consistente, levar a sofisticação, levar o que a gente fala muito como identidade de marca também, leva o nosso valor, o nosso core de marca, e para o cliente fica muito mais tangível também, né? E não bagunça o visual da marca dele, né? Green também. Antes o green era verde, daqui a pouco colocavam um azul junto, colocavam um vermelho junto. Nada bonito, nada sustentável, e agora ele está também dessa forma. O próprio cor do green a gente já pensou para combinar com esse aqui, para conversar. Então tudo foi pensado, por isso que é um projeto tão longo, né? E que a gente está tão feliz em poder lançar para vocês. Porque ele realmente tinha que ter essa composição de fonte, de tamanho, trazer as informações, tem que ser trilíngue, então também é outro desafio a gente conseguir fazer tanta informação em 3 línguas, né? Porque a gente é global, então sempre que pode a gente faz material trilíngue. Aqui o que está em desenvolvimento ainda, a gente não conseguiu finalizar tudo para mostrar para vocês, mas a gente já queria antecipar porque as coisas já estão mudando e vocês precisam ter informação na mão, né? A gente vai ter um da família Aqua, porque assim como o Vivo e os produtos, é uma família relevante, é uma família importante, e a gente consegue agregar algumas tecnologias aqui também. O Extra Summer, o que é o Extra Summer? Vai ser um tag próprio para a linha Beach, que vai agregar a tecnologia High Glow e a proteção UV50. Então, a Tata até tinha mostrado o produto ali da linha Beach, que eu estava olhando, esse aqui vai receber o Extra Summer. Porque ele é um produto também para posicionar, um tag para posicionar aquele produto como destaque na linha de beachwear. E um tag focado em performance, para falar de compressão, e não é uma alta compressão, mas é a compressão ideal, como a Tata falou, que é uma compressão para esporte, né, que a gente também vai criar. Estes são os novos tags, gente. Tem alguns tags que não estão aqui. Por exemplo, o Air. O Air não vai mais ter tag.
O Air a gente vai continuar falando como tecnologia, que é os furinhos e tal, respirabilidade, mas não vai ter mais tag. Outro tag, que, deixa eu ver se eu tenho aqui algum... um muito importante, que vocês adoram. A orientação de lavação. Por que esse tag não vai mais existir? Aqui. Por que a gente cancelou esse tag? Essa informação, ela vai na ficha técnica. Essa informação, quando vira confecção, né, ela tem que ir na etiqueta de produto. Então, é uma informação que ela estava sendo redundante e era um tag a mais e isso poderia e estaria barrando também o projeto como um todo, se a gente tivesse que agregar mais esse tag. Então, a gente entendeu, dentre as possibilidades, que esse tag não era o nosso foco agora, até porque, dependendo do processo de confecção, aquela informação nem mais era relevante e podia até ser errônea, também colocando a empresa num risco por estar levando uma informação incorreta para o cliente final. Então, esse tag, acho que ele já está até esgotando no estoque, a gente está acompanhando todos no estoque, né? E é um tag que, assim que esgotar, ele vai ser inativado. Outros tags que a gente vai inativar, eles ainda têm estoque, então a gente vai continuar enviando, mas à medida que acabar, ele vai ser tirado do sistema e não vai mais existir. Vocês viram que a gente trouxe tags novos, alguns tiveram que morrer para isso, a lei da vida, né? Mas eu acho que o projeto ficou bem consistente, a gente está bem feliz com essa entrega. Demorou, mas nasceu, e a gente isso aqui, a gente é movimento, né? Então vai continuar tendo evolução, vão lançar produtos novos que talvez vão ganhar também uma identidade visual, como foi o Hyper, que ele já existia, e agora a gente entendeu que ele merecia uma identidade visual, um catálogo. Então a gente está em movimento, está evoluindo, e a marca está evoluindo junto, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar o material para vocês, e no material explica certinho o que já tem em estoque, qual é a situação. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele explica bem certinho como é que já está a disponibilidade para vocês também não terem dúvida e conseguir passar a informação redonda para o cliente de vocês. É isso, vou chamar a Tatá para se despedir. A Cris também, para a gente agradecer, né? Não é só uma pessoa que faz a live. A Laura está lá no backstage, mas também participou. A Leila, que está ali. A Letícia, que agora está ali nas picapes, né? A Mafê, gente, créditos para a Mafê. A Mafê está em home hoje, mas muito dessa belezura toda foi criada por ela. E é isso, gente. Obrigada. A gente segue aí, vamos vender, né? Obrigada. Tchau.